Você quer saber tudo acerca do feminicídio no Brasil? Então é muito importante que você assista esse vídeo. Durante o vídeo a gente vai trazer elementos que são primordiais para você elaborar um texto com muita precisão. E aí, meus amigos, professor Dixon Cossetti aqui. Hoje a gente vai para mais um vídeo da série Debates, aquela série em que nós discutimos aí os temas mais importantes para as provas discursivas. Bom, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, por favor, me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí para você e também siga as redes sociais do meu curso Direto ao Ponto, o curso que possui as maiores notas quando a gente fala de provas discursivas de concursos públicos, né? O tema de hoje é um tema muito importante para quaisquer provas discursivas. Se você vai prestar um vestibular, se você vai prestar o Enem, esse tema ele é muito relevante, mas para concurso público ele tem uma relevância primordial. Qualquer área que você vá prestar concurso público, seja da área administrativa, seja também de carreiras policiais, qualquer que seja o cargo que você vai prestar, quando a gente tem a cobrança de temas inerentes a atualidades, esse tema é um tema muito atual e um tema muito relevante para você, embora já ocorra há muito tempo. O tema de hoje é feminicídio. A gente vai falar sobre feminicídio. Se você está estudando para a Polícia Civil do Distrito Federal, então esse tema é um dos temas mais importantes para você. Como a gente faz aqui sempre na série Debates, eu costumo contextualizar o tema e trazendo as questões principais envolvendo a temática e também conceituando o tema para que você entenda. É o que a gente vai fazer aqui hoje. Feminicídio. Entendendo o conceito de feminicídio. Feminicídio é a perseguição e a morte intencional de mulheres ou de pessoas do sexo feminino. Entenda que, para que a gente tenha o feminicídio, a gente tem de ter lá morte de mulheres, assassinato de mulheres, e esse assassinato foi cometido por homens, beleza? Esse assassinato tendo sido cometido por um homem, tranquilo? Mas não é qualquer tipo de assassinato. A gente está falando aqui da perseguição e do assassinato intencional de mulheres por questão de gênero. Esse componente é primordial para você determinar o feminicídio, a questão de gênero. Entenda que questão de gênero compreende violência doméstica ou familiar e também compreende aqui o menosprezo e a discriminação ao sexo feminino, à mulher, à condição de mulher. Então, na verdade, o feminicídio é quando a mulher é assassinada por um homem por uma questão de gênero, envolvendo o menosprezo, a discriminação à condição dela de mulher. O homem se sente superior, o homem utiliza da força dele, para subjugar a mulher, ou ainda, a gente está falando aqui também de questões que envolvam a violência doméstica e familiar, por exemplo. Então, entenda todo esse contexto para que você saiba exatamente o que é feminicídio. Há de se fazer uma distinção aqui entre feminicídio e femicídio, tá aparecendo aí para você no seu vídeo. A distinção entre feminicídio e femicídio. Feminicídio você já sabe o que é. E o femicídio? Esse termo, embora não seja um termo determinado na lei, ele é um termo que já há algum tempo vem sendo cunhado aí para distinguir exatamente o assassinato de mulheres pura e simplesmente. Ou seja, quando o homem assassina uma mulher sem envolver questões de gênero, a gente está falando de femicídio. Quando envolve ali um assassinato de uma mulher, praticado por um homem, a gente está falando de femicídio, beleza? Agora, quando envolve a questão de gênero, aí a gente tem feminicídio. Tá vendo? Há uma distinção aí que deve ser feita, O femicídio, ele se contrapõe ali de uma certa maneira ao homicídio, O termo feminicídio, ele é um termo novo para uma prática muito antiga, A gente está falando aí de um termo que foi cunhado aí por alguns pesquisadores na década de 70 para algo que já vinha ocorrendo há muitos anos. E ele passou a ser de fato determinado como crime aqui no Brasil a partir do ano de 2015. Ocorre que o feminicídio ele é a subjugação máxima da mulher, culminando com o extermínio da mulher. As questões que envolvem o feminicídio têm a ver, sobretudo, com sociedades que são extremamente patriarcais, que são machistas, que envolvem elementos culturais, históricos, sociais, políticos, econômicos, de desprezo, de menosprezo à condição da mulher.
Esse menosprezo à condição de mulher, ele pode ser considerado, essas relações de desigualdade, né, de desprezo em relação à mulher, podem se manifestar com relação às oportunidades, por exemplo, que são dadas às mulheres, que são oportunidades muito diferentes das oportunidades que são dadas aos homens, por exemplo. Essas condições de desigualdade podem se manifestar em razão, por exemplo, das diversas violências, as diversas formas de violência que são cometidas contra as mulheres. Como a gente tem lá na Lei Maria da Penha, você sabe, violência sexual, violência patrimonial, violência física, violência psicológica e uma série de outras violências que nós temos lá catalogadas na nossa Lei Maria da Penha. Ocorre então que quando a gente fala de feminicídio, a gente está falando de um crime grave, de um atentado contra os direitos humanos. Quando a gente fala dessa morte intencional de mulheres por questões de gênero, a gente está falando de um crime que atenta diretamente contra os direitos humanos. Quanto mais mulheres morrem, mais membros da sociedade, de fato, morrem. Isso quer dizer que a gente perde mais membros da nossa sociedade. Ocorre então que o feminicídio ele tem tudo a ver com misoginia. Vai aparecer aí para você. Misoginia é ódio e aversão às mulheres, né? Ódio e aversão ao sexo feminino. Não quer dizer nada, não tem nada a ver com aquele sujeito que não gosta de mulheres, na verdade. É, na verdade, aquele cara que se sente superior às mulheres e tem ódio e aversão ali à condição da mulher, né? Entenda isso. Então, misoginia é isso. E também é um crime que tem a ver com sexismo. Sexismo é quando a gente é uma sociedade que privilegia mais um sexo, né, um gênero, em detrimento do outro. As questões que envolvem gênero são questões que envolvem aí as diferenças entre o gênero masculino e o gênero feminino. Embora haja uma discussão muito grande com relação à questão de gênero, né? Tanto é que essa parte, questão de gênero, foi retirada da lei do feminicídio, né? Da lei 3.104 de 2015. Foi retirada. Por quê? Porque a bancada evangélica, sobretudo a bancada mais religiosa do Senado e da Câmara, né? Solicitaram que isso fosse retirado do texto da lei. Então, entenda que o feminicídio tem tudo a ver com sexismo, tem tudo a ver também com misoginia. Com relação aos aspectos legais, ou seja, as leis que retratam aqui a violência contra a mulher no Brasil, a gente tem de deixar claro aqui basicamente duas leis que são as primordiais para você. A primeira lei, a gente está falando aí da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela não fala propriamente sobre o feminicídio, mas ela traz lá uma série de mecanismos que vão combater a violência contra a mulher. Então quer dizer que a Lei Maria da Penha é um elemento preventivo, ou seja, um elemento que vai prevenir a ocorrência do feminicídio? Exatamente isso. A Lei Maria da Penha, como você sabe, é uma lei basicamente processual, estabelece uma série de mecanismos lá que vão combater a violência contra a mulher. Ela também traz lá uma série de aspectos relacionados aí à parte processual. A Lei Maria da Penha é basicamente uma lei processual. Ela fala das audiências envolvendo lá a vítima de violência doméstica, ela fala do julgamento, ela fala do andamento do processo, ela fala de uma série de coisas. É basicamente uma lei processual. Recentemente a gente teve a inserção de um crime na Lei Maria da Penha. Então hoje ela também é uma lei penal, né? Nós temos um crime lá no artigo 24A, é o descumprimento de medida protetiva de urgência, né? Nós temos isso lá no artigo 24A, é o único crime, né, que foi capitulado lá na Lei Maria da Penha. Então a gente está falando de uma lei que fala sobre os diversos tipos de violência contra a mulher e cria uma série de mecanismos lá que vão combater a violência contra a mulher. Então a Lei Maria da Penha, ela é algo que vai prevenir a ocorrência do feminicídio. E mais para agora, no ano de 2015, nós tivemos a criação aí da Lei do Feminicídio. A Lei do Feminicídio, você vai ver que é uma lei bem curtinha, ela foi responsável basicamente por inserir o feminicídio como uma modalidade qualificadora do homicídio. Então a gente pegou o artigo 121, os legisladores pegaram o artigo 121 e inseriram lá o feminicídio com a modalidade, né, qualificadora do homicídio. Como você sabe, então nós temos aí um aumento da pena quando o homicídio é qualificado. Ou seja, esse homicídio qualificado nós temos pena lá de 12 a 30 anos. Então, sem essa história de falar lá sobre a solução, Dixon, eu vou trazer soluções aqui para o feminicídio, né? A primeira coisa que eu já vejo na prova do candidato, na prova discursiva, é o cara colocar assim: aumento na rigidez das penas, né? Aumento na rigidez da punibilidade, né? Não, na verdade a gente já tem aqui uma lei que já pune bastante aí o agressor. Você já percebe isso. Ou seja, a pena para o feminicídio hoje é de 12 a 30 anos. É basicamente a pena máxima aí que nós temos aí, né? A maior pena praticamente que nós temos aí no Código Penal, como você sabe, né? Ocorre então que
Quando a gente fala das modificações que foram inseridas pela Lei 13.104, a gente está falando desse aumento da pena, a gente está falando aí dessa modalidade qualificadora do homicídio, que hoje é o feminicídio, e a gente está falando também de ser considerado hoje um crime hediondo, porque como todo homicídio qualificado, já vai lá automaticamente para o rol de crimes hediondos, né? Então nós temos lá um crime hediondo hoje, o feminicídio é considerado um crime hediondo. Bacana? Então fique atento a isso, que nós tivemos várias modificações a partir do ano de 2015 e o feminicídio ele já é criminalizado, ele está lá num tipo penal, como você viu aí na sua tela. Pessoal, feminicídio no Brasil. Nos últimos anos nós tivemos um aumento exponencial do feminicídio no Brasil. A partir de 2015, quando o feminicídio começou a ser tipificado como crime no Código Penal, nós tivemos aí um aumento significativo, né? Para que você tenha uma ideia, no ano de 2019, nesse primeiro semestre do ano de 2019, nós tivemos um aumento de cerca de 30% em comparação ao primeiro semestre do ano de 2018. Vou deixar para você alguns gráficos aí que retratam para você os casos de feminicídio no Brasil, tanto no Brasil de uma forma geral, quanto também por estado. E o link vai ficar disponível também para você na descrição desse vídeo. Entendendo então que o feminicídio no Brasil é algo realmente histórico, mas que nos últimos anos nós tivemos aí um agravamento dessas questões. Quando a gente fala do feminicídio do Distrito Federal, eu vou me referir aqui à nossa unidade federativa, né? Você vai fazer alguma prova no Distrito Federal, você tem de entender isso, principalmente para a Polícia Civil. A gente está falando aí de um aumento significativo também das taxas nos últimos anos. O ano de 2019, por exemplo, até agosto de 2019, nós tivemos já 19 casos de feminicídio no Distrito Federal. Um dos casos mais emblemáticos aí envolve um dos últimos casos, dos casos mais recentes, né? Envolve aí o caso da Letícia, né? A advogada que era uma prestadora de serviços lá no MEC e que moradora de Planaltina, que pegou uma condução pirata e ela foi estrangulada e violentada por um motorista aí de van pirata, o Marinésio, né? Que na verdade se passava por motorista aí de transporte pirata. Esse cara já é acusado também de outros feminicídios, de outras questões envolvendo violência doméstica, né? Entre outras coisas. Ocorre então que aqui no Distrito Federal as autoridades têm se atentado muito para casos envolvendo feminicídio, em razão da crescente divulgação desses casos e repercussão que esses casos têm tido também. E claro, do aumento significativo nos últimos anos. Fique atento porque esse tema ele é um tema muito importante para as provas aqui do Distrito Federal. É importante que a gente entenda então as causas do feminicídio. Falando aqui das causas do feminicídio, nós temos uma série de causas, né? A gente vai ficar aqui um dia, eu vou ficar falando aqui de causas para você do feminicídio, mas algumas causas aqui despontam como as principais. Primeira causa do feminicídio, a gente está falando aqui do histórico social, cultural, econômico, político do Brasil. Esse histórico da nossa sociedade é um histórico que, quando a gente retrata aí as leis do Brasil, quando a gente retrata toda essa parte cultural do Brasil, a parte política, quando a gente fala também da parte social da sociedade, até mesmo dos direitos entre homens e mulheres, né, relacionados entre homens e mulheres, a gente tem uma coisa muito mais tardia para as mulheres, né? Por exemplo, é o caso do voto das mulheres, né? No Brasil, o voto da mulher, ele veio aparecer realmente na lei a partir lá dos anos 1930, 1935, nós tivemos aí essa determinação por meio de uma lei específica, né? E as mulheres começaram a ter o direito de votar aqui no Brasil. Não só o direito, como também o dever, né? A obrigação de votar, assim como os homens, né? Fora vários outros aspectos, como você já deve ter visto várias vezes, né? As mulheres muitas vezes não poderiam praticar os mesmos esportes que os homens e vários outros aspectos, né? Bom, a gente tem de falar aqui, dentro desse aspecto, né, desse histórico aí cultural, a gente tem de falar do patriarcado, da ordem patriarcal do Brasil. O Brasil sempre foi um país extremamente patriarcal. Isso quer dizer que nós temos aí uma diferenciação, uma desigualdade muito grande nas relações de poder entre o gênero masculino e o gênero feminino, ou seja, um sexismo. E o Brasil, claro, que é um país que, de uma forma geral, sempre colocou a mulher em uma posição de inferioridade, né? A gente vê isso em vários aspectos. A mulher, ela ganha menos, né? Ela, na maioria das vezes, a gente percebe que ela é contratada para desempenhar a mesma função que o homem nas empresas, mas ela ganha menos do que o homem, fazendo a mesma coisa que o homem faz, trabalhando a mesma quantidade de horas que o homem trabalha. A gente percebe também a representatividade da mulher, por exemplo, nas empresas, nos cargos de liderança e também
A gente fala aí do poder legislativo, do poder executivo, a gente tem menos mulheres ocupando cargos no poder legislativo, cargos também no poder executivo e também no poder judiciário, assim como na iniciativa privada também. A gente tem que falar aqui também de uma questão envolvendo a cultura do estupro, né? Essa cultura, de uma forma geral, que prega que a mulher, na verdade, ela pode ser sempre considerada aí a vítima do estupro, né? Todas essas brincadeiras, esse ambiente que é criado para menosprezar a mulher, para diminuir a mulher, com piadas, com a mídia, por exemplo, utiliza muito disso, né? A publicidade. Você pensa em uma propaganda de cerveja, na mesma hora você pensa numa mulher, numa modelo, né? Desfilando lá de biquíni. Quando a gente fala, por exemplo, de propagandas de artigos esportivos para homens, né? Quando a gente fala de revistas masculinas, a gente está falando também de mulheres ali, né? Normalmente desfilando com pouca roupa, né? Então tudo isso contribui também para essa objetificação da mulher, né? Ou seja, tornar a mulher como um objeto e a sociedade enxergar a mulher como um objeto também. Tudo isso acaba aí trazendo uma série de problemas, uma série de questões que envolvem esse machismo, esse patriarcado da sociedade brasileira. Pessoal, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui e voltamos daqui a pouco com a parte 2. Lembrando que, se você ainda não curtiu os meus perfis lá no Instagram, no Facebook, por favor, curta os meus perfis e também curta os perfis do meu curso, do curso Direto ao Ponto. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva no meu canal aqui no YouTube e também ative o sininho para você receber as notificações. Já voltamos, tchau!